Hoje é o Dia Nacional da Imunização e as escolas de Belém marcam essa data ao longo da semana com vacinação para estudantes, pais e também funcionários. Hoje a ação foi em uma escola municipal no bairro da Sacramenta. Ana Gabriele tem o registro de todas as vacinas feitas ao longo de 8 anos. Hoje na escola ela aguardava para se proteger contra a gripe. Vai receber a dose no dia do aniversário. É pra gente não ficar doente. E é verdade que hoje é seu aniversário? Sim. E vai ganhar de presente a vacina? Sim. O que você está achando desse presente? Muito bom. Vai ficar protegida? Sim. Foi avisado para os pais, né, desde a semana passada, que era para a gente estar aqui vacinando eles, né? É muito importante isso, principalmente na escola, né? Porque para quem trabalha, né, fica difícil para ir. Mas hoje a gente aproveitou essa oportunidade para ela vir se vacinar. Nesta segunda-feira é celebrado o Dia Nacional da Imunização, que alerta para a importância da vacinação como uma estratégia de saúde pública de proteção individual e coletiva. Maria Fernanda chorou só um pouquinho, estava tensa para receber a dose. Doeu um pouquinho ou um pocão? Mais ou menos. Mais ou menos, mas agora está protegida. É. Obrigada, tá, Fernanda? De nada. Para celebrar o Dia da Imunização, a Prefeitura de Belém realizou uma ação na Escola Municipal Maria Luísa Pinto Amaral, no bairro da Sacramenta. A meta aqui é vacinar 600 alunos. Então, essa é uma ação importante que a Prefeitura, ela sim segue toda a recomendação e os programas do Ministério da Saúde, e isso é algo que traz um legado para a nossa população. Nós precisamos incentivar cada vez mais, nós estamos aproveitando que os pais estão vindo e vacinando os pais também. Isabel e o filho, João Augusto, se vacinaram. Ele só precisava fazer, só uma ele tomou em novembro de 2024. Aí agora já está tudo certinho. Agora está tudo certo, cara. Você também se vacinou? Eu também, aproveitei e já fiz a vacinação. Qual foi a vacina que você precisou fazer? Influenza. A ação na unidade de ensino faz parte do programa Saúde na Escola, que é uma estratégia do Ministério da Saúde em benefício dos estudantes. Aqui na capital, 246 escolas fazem parte do programa. Até o momento, 3.093 doses já foram aplicadas, o que representa mais de 1.000 crianças com as cadernetas atualizadas. A vacinação é um ato muito presente na infância e continua na adolescência e vida adulta. A criança, ela tem reforço naquela época dos 4 a 6 anos, precisa fazer o reforço. Daí depois a gente vai começar outra vacinação, que é a vacinação do adolescente, com a HPV, com a dengue, com a meningo-CWY, né? Aí tem vacinação da gestante, mais tarde, a do adulto, a do idoso. Então é importante estar acompanhando. A gente tem a vacina para todos os públicos. A gente protege desde o momento do ventre da mãe, quando a gente faz a vacinação da gestante, com a DTPA, protegendo contra qualquer luxo, com a hepatite B. A política de vacinação é desenvolvida pelo Programa Nacional de Imunização há 52 anos no Brasil e tem um personagem que ajuda nas ações de proteção. A criançada conhece bem ele. E alguém sabe me dizer quem é esse personagem? O Zé Gotinha já fez. Zé Gotinha, o que ele faz? Ele já fez muitos anúncios. Ele faz anúncios sobre o quê? Sobre vacinação. Sobre vacinação. Se a gente não se vacinar, a gente pode ficar doente. Olha só, amanhã essa ação será na Escola Municipal Maria Luísa Pinto Amaral, no bairro da Sacramenta, e também na Unidade de Educação Infantil Perpétuo Socorro, que fica no bairro do Telégrafo. E ainda falando sobre esse assunto de imunização, para esclarecer mais sobre um assunto tão importante, nós conversamos agora ao vivo aqui no estúdio com a doutora Tânia Chaves, médica infectologista e representante da Sociedade Brasileira de Imunizações do Estado do Pará. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço. É tão importante a gente falar de imunização, porque na infância a gente sabe, os pais são mais atentos e levam as crianças para acompanhamento, até porque tem também a visita periódica, né, as consultas no pediatra e é preciso ter aquele acompanhamento. Mas quando a gente vai chegando na adolescência, parece que vida adulta e a gente vai esquecendo um pouco que existe um calendário de imunização. Eu vou começar pelo da adolescência até aqui, porque ele é muito importante, é bem recente, inclusive, essa vacinação. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa importância dessa vacina para adolescentes. Tá bem. Então, na verdade, eu acho importante falar que a vacinação ela é universal, ela é
para todos, para todas as faixas etárias, incluindo mesmo para os grupos populacionais especiais, que são aqueles portadores de doenças cardíacas, renais, as crianças portadoras de síndrome de Down, elas têm um calendário especial, assim como os imunocompetentes, como nós chamamos. E esse calendário vacinal do Ministério da Saúde, que prevê a vacinação para o adolescente, essa é uma política adotada no país há mais de 10 anos. E o que nós observamos é só melhorias nesse calendário com a inclusão de vacinas, né? Então, por exemplo, aquilo que você falou, ainda existe a mentalidade dos pais, e que a gente deve trabalhar isso, de que vacina é só coisa de criança, e não é. Criança é para adulto jovem, é para idoso, é para grávida, grávida pode tomar sim, e principalmente o adolescente, que é uma faixa etária que é mais difícil de nós acessarmos, e essa ação de hoje do município, louvável, né, no dia em que se comemora o Dia Nacional de Vacinação, para chegar junto onde estão os adolescentes, onde estão as crianças, para nós garantirmos essa vacinação. A hora que eu vacino um grande contingente da população, eu estou protegendo coletivamente aquele contingente que não foi vacinado, porque essa vacinação coletiva, ela vai ter o objetivo de interromper a circulação da bactéria ou do vírus, por exemplo. Temos aqui, por exemplo, a dose contra HPV para crianças e adolescentes, porque começa na infância, aos 9 anos existe uma dose, e depois aos 14 anos. Meninos e meninas? Meninos e meninas, isso foi uma estratégia, né, em saúde pública. Antigamente, no início, se faziam 3 doses, e agora com uma única dose, a partir de estudos realizados por outros colegas de outros países, se verificou que uma única dose da vacina protege contra as formas de câncer, né, tanto na mulher como nos meninos. Essa informação, o HPV, é esse o alerta que a gente tem que dar para pais responsáveis, porque se tem muito má informação sobre a vacina do HPV e preconceito até de achar que isso é um incentivo à vida sexual precoce, quando na verdade é uma proteção para o câncer do colo uterino nas meninas e também nos meninos, que também podem fazer uma participação direta aí, porque precisam de proteção sempre. Com certeza, Priscila, e a gente tem que aliar ao que você colocou agora, de que de fato é a prevenção, e existem vários, dezenas, milhares de HPVs e alguns grupos específicos que determinam câncer. Então, assim, não é raro que nós encontremos mulheres jovens com um câncer que a vacina protege, né? Então, assim, levar uma informação clara para esses familiares e desconstruindo o que foi discutido muito, né, colocado muito nos últimos 6 anos no país sobre as fake news com relação às vacinas. Então, hoje o nosso papel maior é enfrentar e combater a desinformação e as fake news que assolam a população. Falando na vida adulta, inclusive, a gente vai mostrar aqui, tem uma lista que é consideravelmente importante, mas que acredito que muita gente pode passar batido. Olha, 25 a 29 anos de idade, nós temos essa lista enorme, desde a hepatite, também a dupla bacteriana para adulto, tem febre amarela, até para alguns países que você vai viajar, você precisa ter essa vacinação. Obrigatória. É obrigatório, também tríplice viral, também pneumocócica e a varicela. Gostaria só que você falasse um pouco mais da importância também dessa imunização para adultos. Então, a vacinação para adultos, o que chama atenção aí é a vacinação antipneumocócica e a vacinação para a varicela. E aqui tem uma observação para os povos indígenas, em que nós sabemos que geneticamente eles têm características muito peculiares e necessitam dessas vacinas, que habitualmente essas vacinas de pneumocócica e varicela são dadas na infância, no calendário preconizado no país. A dupla bacteriana, ela protege contra o tétano, né, e contra a difteria. São doenças graves, então nós já avançamos muito no combate, por exemplo, contra o tétano neonatal, né, ao nascer, em função da vacinação de difteria e tétano. A hepatite B é uma doença que, inclusive, a vacinação começou pela
região norte, pelas características da endemicidade do vírus na nossa região. A febre amarela, hoje, ela é uma dose única, chamando a atenção que para crianças ela tem uma dose de reforço que varia de 4 a 6 anos de idade, e a tríplice viral, relembrando que o sarampo, ele, apesar de nós termos recentemente recebido o certificado de controle da circulação do vírus, esse vírus sempre nos assombra, porque é um problema importante de saúde pública na Europa, e todos os vírus de sarampo, quando são identificados no nosso país e até nas Américas, são importados. Então, é de fundamental importância essa vacinação da tríplice viral, que protege para sarampo, para rubéola e para cachumba. Quando a pessoa perde, por exemplo, aquele período da idade, é possível ainda assim ir a um posto e conseguir essa imunização? Sim, a nossa vacinação toda no país ela é gratuita, e encontrando-se as vacinas disponíveis naquele momento, todos os postos de vacinação neste país estão aptos a vacinar e a atualizar o calendário vacinal. E até eu faço assim uma observação, né, que a vacina boa e que garante proteção é a vacina no braço. E não espere às vésperas da sua viagem vacinar, porque as vacinas, elas salvam vidas, elas conferem proteção, elas treinam o nosso organismo a identificar essas substâncias para nos proteger dessas bactérias e desses vírus, mas a gente precisa de um tempo para isso. De pelo menos 10 dias é quando, para qualquer vacina, nós estaremos protegidos. Temos aqui na tela os idosos também, muito importante lembrar que o idoso também precisa de vacinação, e nesse calendário tem uma lista considerável também para, e aí a inclusão, né, da Covid-19. A Covid, ela para os idosos, e especialmente aqueles portadores de condição especial, ela deve ser feita semestralmente, e recordando que é uma vacina que, pelas características da mutação deste vírus e do vírus da influenza, ela precisa estar sempre atualizada. Uma vacina que está sendo discutida agora, Priscila, para introduzir no calendário vacinal é a vacina contra herpes zoster. O herpes zoster é aquele conhecido cobreiro que ocorre muito na idade avançada e naqueles indivíduos que são portadores de alguma deficiência do sistema imune. Então, essa vai ser uma novidade. Era muito esperada e comentada até, mas já está aprovada. Está aprovada e está sendo anunciada para que no segundo semestre ela esteja disponível para esses indivíduos com 70 anos a mais para vacinar, e eu estou falando isso em saúde pública, porque as vacinas que não estão no calendário, elas podem e estão disponíveis nos serviços privados também. Então, é importante que as pessoas conversem com os seus médicos, com os seus clínicos, com os cardiologistas, com os infectologistas e discutam a vacinação, porque, novamente, para você ter uma ideia, nos últimos 50 anos, a vacinação salvou 150 milhões de vidas e é considerada um dos maiores feitos da medicina moderna para a humanidade. A sua criação, a criação da vacinação, ela só é comparável da água potável. E aí ela salva, ela evita doença, ela evita infecção, internação, então ela tem um impacto importante na economia, ela vai impedir que aquele pai ou aquela mãe deixe de trabalhar por uma doença que seja prevenível, e também ela diminui a carga da doença, a carga de procura dos sistemas de saúde, como nós vimos pela Covid. Então, a vacinação, além de tudo, ela tem esse legado vivo, né, o que nós pudemos acompanhar com a Covid, o que nós vivemos, né, num passado muito recente e presente para todos nós. Agradeço imensamente as informações, lembrando que tem todo o calendário também no Ministério da Saúde, você pode consultar o site e vai saber lá idade, qual é a vacina, e procurar, claro, nos postos de saúde, que é o primeiro contato que você vai ter com vacina, é no posto de saúde. Mais uma vez, muito obrigada, doutora, e boa tarde. Eu que agradeço. Muito obrigada, boa tarde. A senhora pode aguardar.